Estamos de volta com o Expressão Nacional, que hoje trata da ficha limpa nas eleições de 7 e de 28 de outubro nas cidades onde houver segundo turno. Nós recebemos no programa de hoje a advogada eleitoral Jaqueline Alba de Domênico, o deputado Gonzaga Patriota do PSB de Pernambuco, o conselheiro da ONG Transparência Brasil, Augusto de Miranda, e o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Walter Costa Porto. Antes de prosseguir com o programa, vamos a alguns números. Vamos acompanhar aqui alguns números dos recursos que foram apresentados ao TSE em relação a várias questões, a várias dificuldades com os candidatos, inclusive o ficha limpa. No total, até agora, chegaram ao TSE 5.727 recursos. Foram julgados 2.237, esses números são do dia 1º deste mês. Só para prefeitos são 1.134 recursos e foram julgados apenas 282. Agora, os candidatos barrados pela lei da ficha limpa, quer dizer, os que já foram julgados, que já têm uma definição. 920 candidaturas foram barradas em 18 estados. Ceará é o campeão, com 209 candidatos barrados. Minas Gerais, 152, São Paulo, 117 candidatos. Esses dados são do site Congresso em Foco. O Congresso em Foco ouviu os tribunais regionais eleitorais. Os tribunais eleitorais do Acre, Alagoas, Bahia, Goiás, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro disseram não ter produzido as listas nominais dos barrados pela ficha limpa. Por isso, eles não estão contemplados nos números que nós acabamos de apresentar. Eu queria ouvir do deputado Gonzaga Patriota um comentário a respeito desses números. Não é alto demais o número dos recursos que chegam ao TSE? Não devia ter um filtro para que isso fosse decidido na primeira instância, deputado? Esse filtro virá porque, como a lei é nova e os recursos destas eleições foram muitos, em razão de pessoas de ficha suja terem tentado se candidatar, vem as cláusulas vinculantes nas próximas eleições e aí a gente vai ter tanto um número menor quanto algumas coisas que não sobem para o Tribunal Superior. Eu acredito que nesses poucos dias aí a gente possa, tanto antes como depois até do segundo turno, julgar todos esses processos e espero que quem tiver a culpa no cartório não possa assumir, porque no Brasil tem isso. Não, mas ele foi eleito, e tem mais recurso, e fica mais tempo, e só é cassado no final do mandato. Isso sempre aconteceu. Agora, com essa lei nova, isso não vai acontecer. Quem for ficha suja julgado não vai ter o direito de assumir. Eu espero que isso aconteça. Lembrar que a primeira instância, nesse caso, deveria ser o partido político, a coligação. Fazer de o recusar... filtro. Primeiro filtro. Exatamente. Primeiro filtro. A apresentação de candidatura no âmbito de uma convenção partidária, né? Ou seja, tem que se exigir dos postulantes do âmbito partidário ainda que apresentem as mesmas declarações que mais à frente eles vão ter que isso apresentar. Isso que lembrou aqui, Arthur, a doutora Jaqueline. Justiça eleitoral. Eu sou o prefeito do município, eu já vou aplicar aqui essa lei também. Só trabalha comigo quem tiver a certidão negativa. Né? Exatamente. Então, se eu sou presidente de um partido, só vai... Ah, mas eu tenho dúvida. Não vem. Com dúvida não vem. Tem que se resolver. O Brasil não aceita essas coisas mais. Eu queria... Essa é uma dúvida que surgiu, a gente discutindo na redação, o seguinte. Pessoa que faz uma doação, pessoa ou empresa que faz uma doação para um partido político, para um candidato. O dinheiro já foi Esse embora. candidato cai na lei da ficha limpa. Esse dinheiro tem como ser resgatado ou está perdido? Doação, doado foi... em princípio, o candidato usufruiu daquele dinheiro, ele fez campanha, tanto é que ele pode participar fazer todos os atos de campanha. Se ele estiver sob júdice, ele age como candidato probo, né? Como se probidade ele tivesse. Ele pode praticar todos os atos, então ele vai usufruir desse dinheiro. No Brasil... Não tem como depois voltar e resgatar esse dinheiro. Ele já foi distribuído, né? Distribuído, que eu digo, não necessariamente compra de votos, vamos deixar claro aqui, mas nos atos de campanha mesmo, né? No Brasil já é praxe comum que a doação se faça por pessoa jurídica e não por pessoa física,
como seria o lógico, já que quem é cidadão é a pessoa, não é a empresa, né? Quem se elege é a pessoa, não é uma empresa, né? Mas no Brasil é o inverso. A pessoa jurídica é o principal doador e não doa para candidato, ele doa para o fundo partidário. Permite o Marcelo, né? ouvir o Arthur Então falando. não vai ter como nem localizar para onde foi esse dinheiro. O Augusto falando em É. bilhões aí nas eleições de 2008, 2010, Sim. isso é o que está registrado, porque o que a gente vê, lamentavelmente, o que a gente vê exatamente. de dinheiros correndo por aí em candidatos. Olha, eu queria, e o doutor Walter Costa Porto está aqui perto de mim, não tem como controlar. Eu vejo carros plotados no município, está assim, 1000 carros plotados. Quando a gente vai na prestação de contas, não aparece um. O telespectador entender, Aquilo- carro plotado é aquele carro que tem uma propaganda enorme colada nele todo, né? Quer Com dizer- fotos e tal. Aquilo é motivo de caçar o mandato daquele eleito, que ele fotografou, Por abuso, poder mostrou. econômico. Abuso. Não Agora, está na eu prestação. queria Isso, por prosseguir, exemplo, é um exemplo. queria prosseguir com as perguntas. Os telespectadores continuam mandando as perguntas. Você de casa pode continuar a enviar. Nós temos retransmissão também pela Rádio Câmara. Essa pergunta aqui é da Daniela Silveira Sacramento Gomes. Ela é de Estância em Sergipe. Mandou um e-mail dizendo assim: aqui em meu estado tem um candidato a prefeito que teve a sua candidatura no primeiro momento indeferida, mas ele entrou com um recurso e conseguiu eliminar para 2 meses e teve a sua candidatura deferida. É estranho que os mesmos que julgaram contra no primeiro momento foram depois a favor. O processo dele, quem vai julgar é o STE, deve ser STF, que ela quis dizer. Se ele ganhar a eleição, ele assume ou a justiça vai julgar até janeiro? Eu queria deixar com a doutora Jaqueline também, que é bem da área, né? Advogada eleitoral. A justiça eleitoral é uma justiça muito célere, né? Então, esperamos que esse processo seja julgado, sim, antes da posse desse candidato. E se ele teve o registro indeferido e ele está com deferimento sob júdice, se ele for indeferido, os votos serão nulos. Se ele for deferido, os votos serão válidos e ele assume. Tem uma pergunta dirigida ao Dr. Walter Costa Porto, da Maria da Silva Rodrigues, de Tururu, no Ceará. Ela diz o seguinte: o prefeito da cidade de Tururu, Raimundo Nonato Barroso Bonfim, conhecido como Nonato Marinho, está concorrendo à reeleição e tem ficha suja. Eu gostaria de saber por que ele está concorrendo sendo ficha suja e, se ele for reeleito, se poderá assumir a prefeitura. O liminar que foi dada, porque o risco de que ele, tendo razão, tenha sido negado lá atrás, dá-se a liminar para que ele, evidentemente, aguarde essa decisão final. E aí a gente Falo entra como a numa doutora questão que a Jaqueline. gente tinha combinado até de tratar nesse segundo bloco, que é a questão da insegurança jurídica. Mas é natural, a justiça Como tem é que que examinar. as pessoas ficam num limbo? As alegações foram Será que daquele meu voto tipo vai de- valer, não vai valer? Que provar a sua inocência, a sua correção. O juiz, eu imaginei que não era e agora é evidente que a análise detida do processo tenha levado à mudança de orientação do juiz. Isento. Pois é, nos municípios, tem até uma pergunta que contempla essa questão da situação, essa insegurança dos municípios. Só para a gente avançar com as perguntas. O Paulo Sérgio Sabor, de Santa Bárbara do Pará, pergunta assim: o político subjúdice, ele pode concorrer às eleições e ser eleito e assumir até o julgamento na última instância, que é aqui no TSE. Óbvio. E se ele for condenado, é o vice que assume? Aí, 1000 coisas. Por exemplo, se há dois É o tipos, vice dele que assume? há dois Ou tipos se ele não assume, é o Ao meu ver, É o presidente da Câmara dos Ouça Vereadores que assume. Ouça isto. Há dois tipos de voto nulo. Os nulos pela Justiça Eleitoral e os nulos que o eleitor nulifica. A lei diz que se mais de 50% dos votos nulos pela Justiça Eleitoral forem anulados, a eleição se repete. Se não é mais da maioria absoluta, assume o opositor. Pois é, nessa mesma linha, o Carlos Texa, de Maceió, lhe pergunta o seguinte: o que poderia ser feito para diminuir a quantidade enorme de recursos aos quais têm direito os fichas sujas já condenados? O que é que precisa mudar no código? A resposta do deputado foi boa. Há uma série de dúvidas agora que serão esclarecidas e, evidentemente, esses recursos diminuirão. Esse é o otimismo do deputado que eu acompanho.
Bom, aqui eu tenho a impressão que tem uma pergunta aqui do Marigley Herren, de Itabuna, na Bahia. Marigley, eu acredito que seja uma mulher. Se não for, é ou Marigley. Um candidato a prefeito está concorrendo, mas tem a candidatura indeferida e entrou com recurso. Se ganhar e posteriormente for indeferido definitivamente, quem assume? É o candidato que ficar em segundo lugar? Aí voltamos à É questão. isso que falou o Valdo. Resposta. Mesma questão, né? Mais uma questão aqui do José Jorge Ricardo da Silva Freire. Ele é do Rio de Janeiro. Por que não se cumpre a lei como ela foi votada? Porque os candidatos com a ficha suja sempre têm a chance de defesa. Como é possível que na cidade de Bom Jesus, do Itabapuana, Rio de Janeiro, ter um candidato que é inelegível pelo Tribunal de Contas e estar concorrendo às eleições? Doutor Augusto, da Transparência Brasil. A justiça é para todos, né? Para os justos e injustos, vamos dizer assim. O que se deve haver é o julgamento célere, né? A apreciação rápida, veloz dos processos, né? Dos recursos, para que, chegando o mais próximo possível do período eleitoral, essa questão esteja pacificada em cada município, né? Não é o que acontece porque a justiça eleitoral no Brasil é uma justiça ad hoc, ou seja, ela se organiza recrutando profissionais de outras instâncias judiciais para poder executar suas atividades, né? Então, e o tempo é bem curto, né? Lembro que é no final de junho que as candidaturas são homologadas nos partidos. Aí é que começa, de fato, a justiça a funcionar na apreciação das candidaturas a serem examinadas, né? Então, temos aí praticamente 3 meses, 4, né? Para que todo esse processo corra em todas as instâncias possíveis, né? Lembro e reforço, cabe que a legislação eleitoral preveja sanções aos partidos que acolham candidatos declaradamente, reconhecidamente pelo judiciário, como incorrendo em infringência no que diz respeito às exigências legais para a apresentação de candidatura. Porque sem essa primeira instância penalizada, vai continuar havendo esse tipo de candidatura fortuita de tentativa e erro. Ou, como diz o doutor Walter Costa Porto, simplesmente ninguém vota nele. Não é simples assim? Veja que são 4 etapas: juiz municipal, TRE, TSE e o Supremo. Exatamente. Em matéria constitucional. STF. O importante é que, depois desses debates, depois dessa lei, o melhor juiz é o eleitor. E o eleitor brasileiro, ele com certeza está bem mais politizado. Então, na hora que ele descobre que tem um dos candidatos com esse processo, protelando, querendo, não vota nele e acabou. Eu ainda me queixo do eleitor. Vamos ver se ele melhora. Doutora Jaqueline Alba de Domênico. Nós estamos com audiência boa no Rio de Janeiro. Tem mais perguntas do Rio de Janeiro aqui. Obrigado à audiência dos cariocas e fluminenses. O Pernambuco ainda não se pronunciou. Vamos pedir para o Pernambuco mandar uma pergunta para cá. Deputado Gonzaga Patriota. Mas a pergunta é dirigida diretamente à senhora, doutora Jaqueline. Por que em investigações profundas fica detectado que houve desvio de dinheiro público? E quando o Tribunal de Contas dá conta como aprovado, as contas como aprovadas, antes da conclusão do inquérito. Quem investiga os tribunais de contas? Controle externo do judiciário. Estamos já entrando numa outra seara aqui. Não há. Há um controle indireto, né? Porque a justiça, ela faz um controle das decisões proferidas pelos tribunais de contas. Então, na verdade, se houve um erro, isso pode ser requerido, que seja feita uma nova análise pelo tribunal. Então, há um controle indireto desses órgãos reguladores, né? Agora, eu acredito que, voltando aí, eu acho que o melhor controle, eu concordo com o ministro, quando ele fala que tem que ser do eleitor, em que sentido? E eu acredito também que há a necessidade de uma sanção do partido. Por quê? Um candidato entra, tem o registro deferido, ficha suja, inelegível, contas rejeitadas, qualquer coisa. Ele conseguiu uma decisão da justiça e entrou... conseguiu anular a decisão do Tribunal de Contas. Conseguiu anular. Aí ele entra com o processo, há um outro motivo, porque muitas vezes esse candidato responde por várias situações que deixam ele inelegível, né? Então, não teve um controle lá do TCU. O que acontece? Esse candidato, ele tem o registro deferido,
ele angaria votos e depois, por exemplo, ele é cassado. Como ele teve o registro deferido, o partido vai aproveitar esses votos. Eu acredito que se o partido não pudesse aproveitar esses votos, ele seria mais incisivo nessa fiscalização. Porque não isso só votos como doações de campanha. doações de campanha, ele seria mais incisivo. Então, acredito que nos órgãos reguladores, o TCU deu uma decisão que não atende à expectativa. Nós temos pessoas que estão da população acompanhando esses processos também. Eu acredito que isso deva ser denunciado ao judiciário para que faça um controle. Agora, esse nessas volume decisões. enorme, a gente viu aqui 5.200 e tantos até o dia 1º, né? Quer dizer, isso deve crescer, naturalmente deve crescer, com a metade mais ou menos sendo julgada. Já se disse aqui que a justiça eleitoral é célere, mas que celeridade é essa que pode deixar alguém que tem ficha suja candidatar-se, se eleger e chegar lá pertinho da diplomação? Veja os outros órgãos do judiciário. Causas eternas. É uma demora incrível. Processos que se arrastam. Ainda é a mais célere a justiça eleitoral. Mas apenas 7 juízes. Agora, eu insisto, não era o caso de se estabelecer, a partir dos partidos, como já se disse, mas nas instâncias inferiores, filtros mais rígidos, a fim de que a gente pudesse evitar essa enxurrada de processos que sobem até o TSE? Há o temor que, na verdade, restringe o direito daqueles que procuram o judiciário. É preciso ter muito cuidado com essas restrições. Ou aparelhar melhor e dar mais agilidade a essa Corte, digamos, Mas eu sou Suprema da otimista, Justiça Eleitoral? Eu sou otimista como deputado patriota. É que é o início da aplicação da lei. Isso, acredito, com a permissão do ministro. Evidentemente que Então, as coisas os que estão julgamentos sendo julgadas vão hoje, definindo. que vão se tornando aquelas jurisprudências, amanhã não sobe mais. Fica por lá e ali mesmo morre. Então, eu acredito que na próxima eleição a gente tenha a metade disso aí, Deus queira que não tenha nem isso. Vamos imaginar que a doutora Jaqueline tenha menos trabalho. Há de se observar uma questão também Vai ganhar menos dinheiro. que diz respeito aos vereadores, né? A legislação faculta, se eu não me engano, que cada coligação ou partido apresente um número 20 vezes superior ao número de vagas em disputa dos seus candidatos, né? É muito alto. Lembro que o próprio TSE e o Supremo Tribunal Federal permitiram um escalonamento no número de vagas por município seja recalculado a cada censo, né? Ou seja, no censo de 2010, recontou-se a população brasileira, consequentemente, municípios aumentaram a sua população. O que aconteceu? Aumentou o número de vagas em diversos municípios para vereadores. Quem tinha 7 foi para 9, quem tinha 11 foi para 13 e assim sucessivamente, né? Então, esse movimento ele vai continuar. A população brasileira vai continuar crescendo, a taxa maior, menor, não sei, mas vai continuar crescendo. Logicamente, naturalmente, que é o volume de vagas em disputa também. Se não houver uma seletividade maior na legislação que permita ir pela qualidade, não pela quantidade, o volume de candidaturas a serem apresentadas para os pleitos municipais, especialmente, nós teremos essa mesma situação nas próximas eleições municipais acontecendo, se não em volume mais grave ainda. Bom, a quantidade de perguntas que está chegando aqui é enorme. Eu acho que a gente não vai dar conta de responder a todos. Vou tentar fazer de lote aqui. Vou fazer de 3 de uma vez para a gente ir queimando. Veio o Ivanildo Soares da Silva, ele é de Paulista, do seu estado. Pronto. Finalmente, Pernambuco foi chegou, contemplado com uma pergunta. Os senhores não acham melhor barrar esses candidatos ficha suja no ato do registro da candidatura para evitar todo esse processo desgastante e os gastos do dinheiro público? Quem vai barrar? Agora, ao mesmo tempo, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, do Nairo Hortolan, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Nairo pergunta o seguinte, e dirige a pergunta ao deputado Gonzaga Patriota: a justiça é muito demorada para julgar. Por que não divulgam os nomes desses candidatos, ditos fichas sujas, para que o povo julgue e decida se o elege ou não? É isso que tem que se fazer.
É isso que tem que se procurar fazer. Primeira coisa é esbarrar logo no partido político. Eu, como presidente de um partido, e eu sou presidente do meu partido lá em Petrolina, então só coloquei candidatos que apresentaram as certidões. Graças a Deus, nenhum me procurou que não tinha as certidões, essas exigências. Depois, eu acho que a divulgação tem que ser feita com serenidade, com cuidado. Olha, aquele candidato é isso, e mostrar mesmo, e fazer a denúncia. Pois é, o Márcio Gerbson Batista dos Santos é de Anápolis, nosso vizinho aqui de Goiás. E ele disse que lá na cidade dele aconteceu um fato curioso. Havia um vereador envolvido no caso Cachoeira, que se candidatou novamente ao cargo. Ele foi preso uma vez e mesmo preso continuou com a campanha. Então foi liberto. Só na segunda vez que ele foi preso é que sua candidatura foi retirada. Como isso é possível, doutor Augusto? Será que a legislação é tão complacente assim? Não é só legislação aí. Aí vai, mais uma vez, partido, coligação, né, que aceitou essa candidatura, né, que depois da exposição pública negativa que esse episódio ocasionou, resolveu retirá-la. Depois né? de registrar os recursos. Exatamente. Então, assim, a gente não sabe o caso concreto, né, o que a pessoa fez ou deixou de fazer para ser presa, solta, depois presa novamente, para ver, inclusive, se é enquadrável no que a legislação eleitoral exige nessa questão da ficha limpa. Mas falta só a questão anterior. O TSE traz sim as informações de cada candidato por município ou estado, que o eleitor quiser pesquisar, consultar, indicando se o candidato está sob júdice, hein? Então, vale o eleitor fazer uso do seu direito de consultar o seu potencial candidato interessado aí no site do TSE para saber se o processo dele ainda está transitando, né? Se tem chance dá uma ou não de olhadinha ser... lá, sempre dá uma Exatamente. conferida. Não. É interessante, tem uma pergunta aqui que vem de São Paulo, de São Pedro, que aí tem a ver com o que o deputado patriota falou há pouco. Ele diz: moro no interior de São Paulo, onde há uma festa anual de rodeio. Os candidatos a vereadores do partido do governo local distribuíram ingressos para essa festa. E nas carreatas foi dado também um combustível para os automóveis participarem do evento. Isso caracteriza a compra de voto? A compra de voto grande, lamentavelmente, a gente tem isso em, no mínimo, 70% dos municípios, das candidaturas. Infelizmente, o Poder Judiciário não dá conta de tudo, mas qualquer uma carreata que você faz, chega lá no posto, está aquela fila e você não consegue. Como que vai todo mundo para o mesmo posto na mesma hora e já sai para a carreata? Isso tem muito claro. Eu falei dos carros plotados, eu falei aqui dos blogs criados em época de eleição, nas cores dos partidos, ligados ao candidato daquele partido, fazendo a propaganda favorável àquele partido. Infelizmente, isso demora um pouco a você provar, mas se você provar que esse blog influenciou alguém a votar naquele candidato, lá na frente você pode derrubá-lo. Deputado, cabe lembrar que o eleitor, hoje com os recursos tecnológicos à mão, basta tirar uma fotinha com o celular, né? Anexar no e-mail, mandar... Ele pode ser um bom fiscal. Exatamente. Pode ser um ótimo fiscal, só para complementar, avisando, para não deixar de fora. Estão fazendo isso aqui, estão dando gasolina para o pessoal aqui. E cai lá na frente. Pois é, e aproveitando o embalo que a gente está tratando desse tema, tem uma pergunta ótima que vem aqui mesmo de Brasília, do Hamilton Henriques dos Anjos. Ele diz o seguinte, e eu queria ouvir o deputado eu gostaria de ouvir o senhor Augusto de Miranda. O senhor considera positivo que o TSE deva baixar uma resolução prevendo que os candidatos eleitos sejam submetidos ao SER, que significa Sinais Exteriores de Riqueza? O senhor tocou nisso agora há pouco. O Programa da Receita Federal detecta patrimônio incompatível com a renda da pessoa? Lógico, tem que ter. Eu acho que hoje você, para assumir, você tem que mostrar a sua declaração. Você, quando sai, mostra novamente e assim por diante. Então, na hora que você ultrapassa os limites do que você oferiu com rendas, você tem que provar de onde é que veio isso. Essa coisa aí é muito elementar. Já existe hoje, cabe esclarecer ao leitor, o Banco Central estabelece que é obrigação de todo o sistema financeiro, bancos, financeiras, empresas de cartão de crédito, catalogar aquelas ocupantes de cargos públicos, que as pessoas politicamente expostas, que chama essa figura, elas serão obrigatoriamente, terão suas movimentações financeiras notificadas ao Banco Central, à Receita Federal, à CVM, né? Os cartórios são obrigados a
informar qualquer movimentação financeira relevante que essas pessoas, porventura, façam, né? Para esses órgãos poderem fazer um acompanhamento, caso chame a atenção quanto à incompatibilidade com a renda declarada. Né? Eu quero aproveitar rapidinho para dizer uma coisa. Esse Rapidinho. programa é tão importante. Já estão me avisando aqui é tão que o tempo importante esgotou. que os eleitores devem fiscalizar com a maquininha, com o gravador, porque qualquer candidato eleito, se for provado que ele comprou voto, alguém gravar, pede alguma coisa, se for, a gente pode entrar depois e tira essa... Porque a gente não pode ter mais ninguém eleito comprando voto. Não pode, de maneira... Eu queria... Grava isso aí. Eu Grava queria, mesmo. para encerrar, aproveitando a experiência do Dr. Walter Costa Porto, que ele desse um recado para esse eleitor. Com base naquela advertência que o senhor fez lá no início, que ele é que é o grande fiscal. O que é que o senhor diria para esse eleitor que está se preparando para ir à urna depositar o seu voto? Leve mais a sério o seu voto. Olhe a vida pregressa do candidato. E, sobretudo, no caso dos vereadores, olhe a lista que o partido apresentou o seu nome em uma lista, porque o voto é aleatório. Pode muito bem, com o voto dele, estar beneficiando o outro. E coligação isso se amplia, porque aí é que é às vezes o voto aleatório. dele vai beneficiar uma pessoa com a qual ele não tem nada a ver, ou então que ele não gostaria jamais de votar. Lógico, E ele termina lógico. ajudando. Aliás, deveria haver aqui no Brasil, uma A vez... Transparência está fazendo uma campanha nesse sentido. Uma vez Milor Fernandes disse isso, que ele queria um voto negativo. Eu voto em fulano e não quero cicrano. Se cicrano receber X de voto, não ganha, mesmo se for eleito. Aí eu lembrei que isso existia na Revolução Francesa. Isso é reforma Voto política. negativo. Isso é reforma política. Eu voto em favor acabar com esse voto do doutor proporcional. Patriota e voto contra fulano de tal. O que acha do meu voto? Bela ideia do Milor. Bela ideia. Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Um bom voto a todos. Um abraço e até a próxima.